Ô Mari, você consegue entrar no portal entidades rapidinho, só para mostrar para eles o que é o portal entidades, por favor? Então esse aqui é o site do SPC Brasil, tá bom? Todos vocês têm acesso. Aqui em cima, pessoal, pode subir, Mari. Tem aqui, ó, portal entidades. Ao clicar aqui no portal entidades, você é redirecionado aqui para essa página. E aí vocês vão colocar o mesmo operador e senha do sistema do SPC Brasil. E ao colocar o mesmo operador e senha do sistema do SPC Brasil, clica aí em entrar, Mari. Espero que a Mari não erre a senha agora, hein? Ah, sim, sim. Aí, ó, dá um nunca aqui. Então aqui, pessoal, ó, todos os produtos que eu vou apresentar aqui hoje e amanhã para vocês, tudo que eu apresentar aqui, tem kit de comunicação para vocês baixarem e divulgar na sua entidade. Baixar o material tem tanto a arte fechada quanto a arte aberta, para vocês colocarem o logo de vocês, para vocês customizarem, para que vocês consigam divulgar as soluções aí para todo o mercado. Então, tudo aqui, se vocês colocarem ali novo portfólio e tal, vai estar tudo aqui para vocês divulgarem aos seus clientes os materiais. Então, não precisa construir do zero. Tem aqui material para vocês aproveitarem, tá? Portal entidades, o mesmo operador e senha da sua entidade, do sistema do SPC. Então, beleza, eu falei do novo portfólio. Aqui a gente tem os nossos produtos, né, de prateleira, aqueles que são mais comercializados aí por vocês, né? Então a gente tem a Mix Mais, a Maxi e a SPC Relatório Completo. Então, caso vocês não queiram comercializar o novo portfólio, a gente tem esses produtos ainda em prateleira. A Mix Mais, né, que é uma consulta que faz consulta tanto de PF quanto PJ, retorna aí o registro de inadimplência SPC, títulos protestados, informações sobre cheques e o restante são informações adicionais. A SPC Maxi, o que difere a Maxi da Mix Mais é que tem Serasa Default, tá bom? E a SPC Relatório Completo, que é o nosso produto aí completo para análise de pessoa jurídica, que faz a análise aí de histórico de pagamentos, inadimplência, SPC, Serasa, protesto, ação, dados cadastrais, consultas realizadas. Então isso aqui é o que vocês já estão acostumados a vender, né? Continua no portfólio, né? Você pode trabalhar tanto para cliente novo quanto para cliente antigo. É produto, está disponível para vocês comercializarem. E eu trago aqui para vocês, né? Dei uma ênfase maior no novo portfólio, porque nós entendemos que é uma estratégia mais simples de venda. Mas se quiserem, esses produtos continuam para comercialização. Oi, pode falar. Pode colocar novo portfólio. Isso, novo portfólio, correto. Ou coloca SPC mais positivo também, tá bom? E aí lá você consegue baixar. Se você não achar, aí você me fala que eu, no intervalo, dou uma busca aí contigo. E aí compartilho aqui com todos. E aí, pessoal, tem uma forma simples para a gente entender o nosso portfólio. Olha que bacana. Passa aí, Mari. Aí para os antigos de casa, acho que fica mais simples essa visão. Vamos lá. Se você tem uma consulta que tem informação... Ah, eu passo aqui, desculpa. Desculpa, estou viajando aqui. Se você tem uma consulta que tem dados cadastrais, registro de SPC e cheque logista, que consulta é essa, pessoal? É a consulta SPC. Se agrega CCF, vira o quê? SPC Mix. Se agrega protesto, vira o quê? Opa. SPC Mix Mais. E se agrega Serasa, vira o quê? SPC Maxi. Olha que forma simples da gente explicar para o nosso time o que é a composição de cada produto. Então é uma forma didática aí para vocês, né? Para quem tem aqueles clientes legados, aqueles produtos antigos que vocês ainda comercializam, uma forma simples de explicar para o consultor, para o cliente, até mesmo para vocês como interpretar as nossas consultas. Um resuminho básico aí, né? Você vai agregando informação, vai virando um novo produto. Essa é a estrutura hoje do ambiente do SPC Brasil, tá bom? Além dos nossos produtos, aqui vocês chamam de links. Lá em São Paulo a gente chama de future e as entidades no Brasil chamam de insumos. Então a gente resolveu padronizar como insumos opcionais, tá bom? Então, abaixo podemos ver a lista de futures para completar a consulta, né, que são os insumos opcionais. Então, hoje no SPC Brasil, aquilo que não está na composição do produto que o cliente está realizando, então, por exemplo, uma consulta SPC mais positiva básica. Lembra que já tem o score default, que eu falo aí, repetindo, né? Quando eu falo default, é que já está na composição do produto, ele não tem que agregar nada mais para fazer aquela consulta. Então,
um score, já está na SPC mais positiva básica, né? Então, ele não apareceria aqui como opcional para o cliente selecionar. Mas, caso não esteja na composição básica, vai aparecer aqui os insumos para o cliente selecionar. Então, agora eu vou explicar para vocês cada bloco de insumos. Então, aqui no bloco de informações positivas, nós temos o score mais positivo, índice de pontualidade de pagamento, histórico de movimentação, índice de comportamento de gastos, índice de consultas por segmento, histórico de pagamentos positivos. Então, esses 6 insumos hoje fazem parte do bloco Informações Positivas, dado com informação no cadastro positivo. Anotações negativas adicionais: protesto, PFIN Serasa, ação e o CADIM, que eu vou explicar cada insumo para vocês. Risco de crédito. Nesse bloco a gente tem score de crédito 3 e 2 meses, score PJ+, risco de crédito PJ, alerta de identidade, classificação de risco dos débitos ativos, alerta de óbito e score PJ-MEI. E no bloco comportamentais e cadastrais, limite de crédito PJ, gasto estimado PJ, índice de relacionamento no mercado PJ, faturamento presumido PJ, comprometimento de renda mensal, índice de relacionamento com o mercado, renda presumida, perfil comportamental e limite de crédito. No bloco sócio-administradores, controle societário, quadro administrativo, grupo econômico, quadro social e administração mais completo e participação em empresas. Recuperação de crédito, o mercado chama de Collection Score. Como é o nome em inglês, né, a gente traduziu para o português. Então a gente tem score de recuperação PF e score de recuperação PJ. Mas não é errado falar Collection Score. Muitas empresas, bancos principalmente, falam Collection. No SPC Brasil a gente traduziu para score de recuperação para ficar mais simples para vocês falarem do produto. E no bloco outros, status da Receita Federal. Então, além de todos aqueles produtos que nós comercializamos, nós temos hoje todos esses links, insumos opcionais, para agregar a consulta, o associado poder adicionar e ter mais segurança no seu processo de vendas. Agora a gente vai entrar para detalhar cada informação. Então, iniciando aí pelo bloco de informações positivas, nós temos aqui o score mais positivo. Esse score ele foi lançado a partir do momento que o SPC Brasil recebeu a base dos bancos, né, para a gente poder modelar os dados e ter uma informação que olha tanto para o histórico de inadimplência quanto aos hábitos de pagamento desse consumidor. E aí ele já tem contemplado aí todas as empresas que estão mandando dados para o SPC Brasil hoje de cadastro positivo. Também com aquela estratégia de name para falar: o score é mais positivo, ou seja, a gente está com a informação do cadastro positivo, que une o histórico do cadastro positivo mais o histórico de inadimplência, reunindo aí inteligência artificial para que a gente possa trabalhar o algoritmo e conseguir melhorar e potencializar o nosso score. Esse novo score, ele faz uma segmentação do público. E aí eu vou passar um vídeo do especialista do SPC Brasil que mostra como que trabalha essa segmentação de público, que é um diferencial nosso como birô para o mercado, tá bom? E a gente trabalha com as mesmas classes de risco do Score PF e é um modelo bem atualizado e robusto. Então eu vou passar aqui para vocês o vídeo do André, onde ele explica como funciona a separação desses públicos, só para explicar para vocês. No algoritmo do modelo, eu segmento o público 1, 2, 3, 4 e 5. O que é a segmentação? Segmento 1. São pessoas que não têm histórico de restrição nos últimos 5 anos e sem informações do cadastro positivo. Então, ele não tem informação do cadastro positivo, mas também não tem histórico de inadimplência. Segmento 2 é com histórico de inadimplência nos últimos 5 anos, mas sem informação do cadastro positivo. Segmento 3, sem histórico de restrição nos últimos 5 anos e com informação do cadastro positivo. Segmento 4, com histórico de restrição nos últimos 5 anos e com informação do cadastro positivo. E o segmento 5 é apenas com débito ativo. Por que disso? Quando eu consultar a Mari, o que o algoritmo faz? A Mari se enquadra em qual segmento? No segmento 3. Então, o risco para o segmento 3 vai ser esse. Então, por detrás do motor do score, a gente tem todo esse algoritmo que enquadra o consumidor para atribuir a nota do score. Vou colocar um especialista que ele vai detalhar mais para vocês como isso funciona na prática. Meu nome é André Gomes, eu sou estatístico da área de Analytics do SPC Brasil e vim contar para vocês sobre as mudanças no score mais positivo. O SPC Brasil acaba de implementar um modelo inédito no mercado para o cálculo de score. Essas novidades
vão impactar positivamente empresas e consumidores. Desde 2019, quando entrou em operação o Cadastro Positivo, que é o banco de dados que reúne o histórico de pagamento dos consumidores, o score mais positivo do SPC vem apoiando empresas e consumidores para análises de crédito mais justas. Isso porque o score mais positivo se baseia não apenas nas contas que a pessoa não pagou, mas também nas contas que ela paga em dia. E agora, o SPC Brasil acaba de lançar um novo modelo do score mais positivo, que vai possibilitar mais aprovações de crédito. Mas afinal, o que mudou para gerar isso? O novo modelo do score mais positivo calcula a nota dos consumidores de um jeito diferente em comparação aos modelos de score tradicionais do mercado. Vamos ver como isso acontece. O novo score mais positivo avalia 5 perfis de públicos diferentes. No primeiro perfil, se encaixam os consumidores sem histórico de restrição nos últimos 5 anos e que ainda não tiveram informações inseridas no cadastro positivo. Já o segundo perfil estão aqueles com histórico de restrição nos últimos 5 anos e que não têm informações no cadastro positivo. O terceiro perfil ficam os consumidores sem histórico de restrição nos últimos 5 anos e que já têm informação no cadastro positivo. E o quarto perfil, temos os consumidores com histórico de restrição nos últimos 5 anos e com informações no cadastro positivo. E por fim, no quinto perfil, estão os consumidores que possuem algum débito ativo. Deu para ver que agora a análise de cada pessoa é bem mais detalhada, né? Mais detalhada e mais realista. Enquanto o modelo anterior do score mais positivo avaliava quanto cada consumidor pagou e quanto deixou de pagar e aplicava o mesmo cálculo estatístico para todos, o novo modelo usa 5 fórmulas diferentes aplicadas de acordo com cada um desses perfis, que acabamos de ver agora. Esse cálculo específico por perfil gera notas mais aproximadas da realidade dos consumidores. Isso quer dizer também que para quem está inadimplente existe um cálculo, e para quem tem tudo pago em dia, sem nenhuma dívida, existe outro. O resultado dessa mudança foi um aumento de 39% das notas. Vamos ver um exemplo de como isso funciona? Imagine que para conceder um crédito, uma empresa use um critério que o cliente tenha no mínimo uma nota de score de 500. No modelo anterior, na nota 500, a taxa de aprovação da população era de 78%. No modelo novo, mais pessoas serão aprovadas, ou seja, 84%. Porém, o índice que avalia o risco de inadimplência permanece o mesmo, dando segurança para quem concede o crédito. Esse novo jeito de avaliar crédito traz muitos benefícios, tanto para as empresas quanto para os consumidores, pois apesar de as notas terem aumentado, o risco de inadimplência manteve-se igual. Com isso, é possível que as empresas aprovem mais crédito sem se submeterem a maiores riscos. E para os consumidores, ficou mais fácil conseguir crédito. Você pode encontrar mais informações sobre o score mais positivo e seus benefícios no site do SPC Brasil. Você também pode falar diretamente com a CDL ou associação comercial da sua cidade para ter mais informações. Espero que esse vídeo tenha ajudado a conhecer melhor o score mais positivo do SPC Brasil. O score que te conecta ao novo jeito de aprovar crédito. Até a próxima! Bom, aqui pessoal, só para explicar um pouco daquilo que o André traduziu para vocês, esse é o retorno do nosso score. Como que eu interpreto isso ao associado? Aqui é a nota dele, que vai de 0 a 1000 pontos. Lembra que eu expliquei para vocês? Por regra do sistema do SPC Brasil, porque faz parte da nossa cultura, a gente zera a nota quando o cliente tem inadimplência. Mas, se porventura o seu cliente, o seu associado não quer que zere a nota, ele quer que sempre apresente a nota, independente de ter restrição ou não, é um parâmetro no cadastro do associado. Vocês conseguem editar, caso não consiga, entre em contato com o nosso atendimento que eles ajudam vocês, tá bom? E aqui, se o score deu verde, risco mínimo, deu azul, risco baixo, deu amarelo, risco médio, deu laranjinha, risco alto de inadimplência. Risco mínimo, deu esse exemplo, e a probabilidade de inadimplência é de 5,9. Tá, Michel, como que eu interpreto isso? A cada 100 pessoas que apresentam essa nota, em torno de 6 ficam inadimplentes. Então, a cada 100 pessoas que eu exibo essa nota aí, 6 ficam inadimplentes. O restante pagam as suas dívidas. É essa a interpretação. Então, eu sempre faço a conta aqui de arredondo aqui para 6, 6 sobre 100. Essa é a visão. Se aqui for 7, é 7 sobre 100. Se aqui for 2, é 2 sobre 100. É essa a interpretação que a gente faz da probabilidade de inadimplência. Então, aqui a gente tem a nota do consumidor, a classe de risco e o percentual de chances do consumidor se tornar inadimplente olhando para esse modelo de score, tá bom?
A gente também lançou o índice de comportamento de gastos, que ele olha para o cadastro positivo. Por quê? O objetivo dele é descobrir o quanto de crédito é possível conceder ao cliente com base nos pagamentos que ele executa com o mercado, identificar possíveis riscos de inadimplência, conceder crédito com mais segurança de acordo com a média de gastos do consumidor e oferecer aí taxas de juros e limite de crédito ajustado ao risco do cliente. Então, lá na consulta, eu exemplifiquei para vocês lá na consulta PJ, quem lembra? Então, no comportamento de gastos, o consumidor ele tem gastos em torno de 500 a R$ 1.000. Ah, Michel, por que você não dá o valor exato? Porque, por regra do cadastro positivo, eu não posso dar dados exatos aqui, porque tem questão de sigilo, de informações. Mas a gente pode exibir por faixas. Então, aqui a gente exibe por faixas de acordo com o perfil do cliente. Então, esse consumidor, por exemplo, ele tem gastos de 500 a R$ 1.000. E as categorias empréstimo, financiamento, cartão de crédito, contas de consumo e outros, tá distribuído os gastos dele dessa forma. Então, a maior concentração dele hoje é financiamento. Depois cartão de crédito, depois contas de consumo, empréstimo e contas de consumo. E outros 23%. O que é outros? Pode ser um varejo, pode ser outros segmentos que não se enquadram nessas modalidades aqui de operações, tá bom? Nós também lançamos o índice de pontualidade de pagamento, que olha os pagamentos dos clientes nos próximos 12 meses, tá bom? Facilidade e segurança para conceder crédito, análise de crédito adequada e saber a pontualidade e comprometimento dele. Então aqui eu olho para o índice de pontualidade de pagamento e vejo, nas modalidades que eu comentei com vocês, empréstimo, financiamento, cartão de crédito e contas de consumo, ele pagou em dia? 100% pago em dia. Ou não, ele pagou até 15 dias após o vencimento, entre 15 e 30 dias, de 30 a 90 dias, acima de 90 dias. Aí aqui é pagamento. Michel, o que é o bloco sem informações? Sem informações significa que a empresa na qual ele tem relacionamento não me mandou ainda o dado se ele pagou ou não. Então fica dentro do bloco sem informações. Eu não recebi os dados de pagamentos dele, então ele se enquadra no bloco sem informações. Isso quer dizer que ele não pagou? Pode ser que sim, como pode ser que não. Mas como eu não recebi o dado da fonte da empresa que concede crédito para ele, eu deixo no bloco de informações para ser uma dúvida, né? Porque eu não posso afirmar se ele deixou de pagar ou não, tá bom? E essa informação é bem importante porque se eu faço uma consulta e o cara tem inadimplência, beleza, ele tem uma inadimplência, mas qual que é o valor dessa inadimplência? Pode ser uma conta de luz, uma conta de água. Se o restante ele paga em dia ou paga aí com algumas taxas de atraso, eu posso vender para ele. Ele vai me atrasar, mas ele vai pagar, né? Então é uma análise para a gente interpretar. E lembre-se, em todas as consultas do novo portfólio, essa informação de pontualidade de pagamento é default. Está na composição de todos os produtos de entrada e até mesmo o mais completo. Então, é um baita diferencial aí com dados do positivo. A gente tem também o índice de consultas por segmento. Aqui a gente apresenta dos segmentos de mercado, atacado, banco, comércio, indústria e outros, quais são o volume de consultas que esses segmentos têm feito no SPC Brasil com dados do cadastro positivo. Então, se é uma empresa que está consultando esse consumidor no cadastro positivo, eu gero um histórico de passagem de consultas com dados do cadastro positivo. Movimentação no cadastro positivo. Isso aqui é bem importante porque tem muito consumidor, aquele que conhece o cadastro positivo, ele pode falar assim, ó, agora eu quero sair do cadastro positivo. Por quê? Hoje, todo mundo a partir de 18 anos e que tem operação financeira, pela mudança de lei que nós tivemos em 2019, todo mundo já está no cadastro positivo. Mas, se alguém quiser sair do cadastro positivo, pode entrar em contato com qualquer birô homologado pelo Banco Central, no caso, SPC Brasil, Serasa, Boa Vista, COD e TransUnion. O consumidor pode entrar em contato com esse birô e pedir para sair do cadastro positivo. Ah, ele pediu para sair no SPC Brasil, sai dos demais? Sai dos demais também. Uma vez que ele sai do cadastro positivo, sai para o mercado, não sai exclusivamente para um birô. E uma vez que esse consumidor sai, todo o histórico dele desaparece da consulta. Eu não posso mais exibir. E por que o consumidor pode fazer isso? Porque ele perdeu o emprego, né? Infelizmente ele entrou numa situação e ele não quer que o mercado saiba que ele está pagando tudo em atraso. Aí ele pede para sair. E aí depois que ele começa a se regularizar, o que ele faz? Ele pede para voltar. E esse intervalo, esse vácuo, o que aconteceu? Aí a gente lançou a movimentação no cadastro positivo. Então aqui ele fala, ó,
Em fevereiro de 2020, a Mari entrou no cadastro positivo, só que ela ficou até novembro. Olha que engraçado, ela ficou até novembro. Por que a Mari ficou só até novembro? Mas em dezembro ela volta. Aí, em dezembro, em junho, ela sai, por exemplo. Então, aqui é histórico de entrada e saída no cadastro positivo. Porque isso pode ser motivo de fraude, motivo de risco, porque o cara não quer exibir a sua inadimplência. Então, é uma forma da gente exibir as movimentações dele no cadastro positivo. Então, essa é a intenção desse produto, tá bom? E o histórico de pagamentos positivo, né, que é um insumo que nós lançamos também recentemente, onde a gente aborda aí todo o histórico do consumidor no cadastro positivo, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, eu vou agora decifrar aqui esses campos, né, que é o que a gente já explicou um pouquinho. Então, o quadro aqui de compromissos ativos, ele apresenta como os contratos ativos dos consumidores são distribuídos. Então, assim, ó, nesse exemplo, 8% do que ele tem contratado de operações é empréstimos, 8% é financiamento, 0,06% é cartão de crédito, 67% é contas de consumo. Então esse cara, essa pessoa consultada, ela tem uma alta concentração em contas de consumo. Muitas vezes é uma pessoa não muito bancarizada ainda. Então que concentra suas operações financeiras no mercado comum, né, que é utilities, né? Então aqui é a primeira visão que você traz do consumidor quando você avalia o histórico de pagamentos. E além de olhar os compromissos ativos, a gente também tem a exibição do percentual, né, conforme está aqui a distribuição. Logo mais em contratos ativos, indica o status das operações ativas que o consumidor possui, que podem estar pagas, não pagas e a vencer, e como elas se distribuem na categoria, né? Então, pagas, indica os pagamentos realizados pelo documento constado nos últimos 12 meses, não paga, indica os compromissos que o documento constado possui nos últimos 12 meses que ainda não tiveram a informação de pagamento reportada pelas fontes do cadastro positivo, ou que não foram pagas. E a vencer indica as operações que o documento constado possui para os próximos 12 meses e que ainda não atingiram a sua data de pagamento. Então aqui o não pagas não é o não pagas a vencer, é o não pagas que de fato a gente não teve a informação que ele pagou. Então ela fica ali como, pô, alguma coisa aconteceu, ou a fonte está atrasando o envio da informação, ou ele de fato não pagou, tá bom? Bom, total de compromissos. Aqui é possível visualizar as faixas e o valor. Então, por exemplo, ó, essa pessoa ela tem compromissos contratados de 32 mil a 65 mil reais, parcelas a vencer, 70% disso vai vencer, quantidade de compromissos 26, parcelas pagas 14%, com 4 credores que ainda possuem 14% de parcelas em aberto. Então, é uma visão aqui que a gente traz para decifrar esse quadro. Nós temos também os indicadores, né? Então, parcelas a vencer, aqui está a representação em percentual dos compromissos que o documento consultado possui, limitado sempre aos últimos 12 meses. 12 meses é um tempo que o mercado usa, tá? Para exibir histórico de pagamento, e por isso que isso se reflete no resultado da consulta. Aqui a pontualidade de pagamento, né? Quanto que ele paga pontual até 15 dias, até de 15 a 30, de 30 a 90 e acima de 90 dias. E quanto que ele já pagou de contratos, né? Então aqui já pagou de 390 a 780 mil reais. E aqui vencimentos abertos, né? Quanto que ele tem até 30 dias ou acima de 30 dias. E contratos ainda em aberto que ele vai pagar. A novidade foi a utilização do cheque especial, que a nossa amiga ali falou. Então, aqui a gente dá a visão mês a mês do quanto ele utilizou, né? Aqui a gente dá a faixa, se você passa o mouse aqui, tem o valor certinho, como foi explicado. E também o adiantamento a depositante, né? Então, também dá a visão mês a mês, o quanto que essa pessoa utiliza. Lembre-se que o adiantamento a depositante é o cara que já usou o limite da conta e o banco ainda concedeu um crédito adicional para aquele uso de limite. Então, esse cara que usa adiantamento a depositante, ele está mal das pernas, tá? Ele já está numa situação aí bem ruim. Bom, de anotações negativas adicionais, nós temos o bloco, aqui, antes de entrar nesse, tranquilo as informações do cadastro positivo? Alguma pergunta? Então, lembre-se que eu comecei falando do novo portfólio, porque muitas dessas informações a gente já incluiu na composição do produto do novo portfólio. Aqui agora eu estou explicando informação que é opcional, que ele pode contratar
como opcional ou que já está na composição do produto, ok? A gente vai agora para o próximo bloco, que é anotações negativas adicionais, né? Que são informações que ele pode contratar de forma opcional em nossos produtos, né? De forma adicional. Então aqui, ação. A gente disponibiliza os dados de ações atreladas ao documento, sejam judicial, de execução, de busca e apreensão. Aí já me perguntaram, a gente exibe execução trabalhista? Ações trabalhistas? Se virou uma ação de execução, sim. Se não virou ação de execução, não, tá bom? Então, os tipos de ação que nós exibimos é execução, busca e apreensão, execução fiscal federal, execução pequenas causas, busca e apreensão pequenas causas, execução fiscal estadual, municipal ou execução de título judicial trabalhista. Então, virou execução, eu exibo, tá bom? Então, esses daqui, pessoal, são os tipos de ação que retorna no bloco ação do SPC Brasil. E aqui eu falo, né, assim, ó, ocorrência mais antiga, ocorrência mais recente e se tem algum valor total. Tem ações em que não é publicado o valor. Aí você tem que clicar na ação, lá no código da ação, entrar em contato com o cartório para identificar o valor, tá bom? Mas aqueles que a gente consegue ter o valor, a gente exibe aqui. E aí a gente exibe no detalhe da consulta. A data da ação, o tipo da ação, o valor, qual é a vara que ele está dentro do cartório, né, do fórum, cidade, UF e avalista. E se tiver alguma informação adicional, a gente complementa aqui. Acima está o exemplo de como os dados são apresentados em tela, incluindo a data da ação, tipo valor, valor total, vara, fórum e muito mais. Então, no resultado da nossa consulta, é isso aqui. Aí teve uma pergunta, Michel, lá no SPC Dados, que você me apresentou, o SPC Mercado, se eu quiser rodar um processamento só de informação de ação, eu consigo? Consegue. Só você abrir o chamado, falar, anexar a base que você quer e a gente processa e dá o retorno só de informação de ação. Tudo bem? Bom, um outro insumo que nós lançamos é dívidas com órgãos públicos, o CADIM. Essa informação aqui é para PJ, tá bom? A ação você consegue constar PFPJ, o CADIM é só para análise de pessoa jurídica. O CADIM é uma informação super relevante porque constou no SPC, constou na Serasa, ação protesto não tem, é importante ver o CADIM, né? Que são dívidas com órgãos públicos. O CADIM é um banco de dados em que realiza o registro de pessoas físicas e jurídicas com dívidas em órgãos e entidades federais, reunindo os inadimplentes que possuem restrição em órgãos públicos. Ele é regulado aí pela Lei 10.522 e a gente conseguiu essa parceria para trazer esses dados na consulta de SPC Brasil. Aqui são todos os tipos de retorno, né? Então, a modalidade e a descrição da natureza. Então, se é boleto, se é cobrança simples, se é cheque, se é execução judicial trabalhista, se é nota de crédito comercial. Então, tem várias naturezas aqui, que é o que o órgão federal disponibiliza hoje, e pela parceria que nós fizemos, a gente consegue ter acesso a essas modalidades de dívidas, tá bom? Então, o CADIM, ele vai retornar apenas para a pessoa jurídica. Então, essa informação só está disponível como opcional para análise de pessoa jurídica, tá? A gente está negociando para ter o dado PF, mas tem uma restrição lá da SERPRO e também da Receita Federal que restringe um pouco o acesso à pessoa física. Então, quando consultado o CADIM, a gente vai mostrar aqui a data da ocorrência, né? O valor da dívida, o contrato, então eles exibiam o número do contrato, a origem, então nesse caso aqui é o Ministério da Economia, tá bom? É o órgão ou entidade federal de onde originou a anotação, então a gente recebe isso do governo. Qual que é o F do município, né? Então aqui no caso é o Rio de Janeiro. Qual que é a modalidade? Ah, Michel, o que que é ODI? Aí tá aqui, ó. ODI, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. ODI. Outras dívidas inscritas na PGFN, bom, de cabeça eu não lembro essa nomenclatura, mas é outras dívidas inscritas na PGFN, depois precisa pegar o que é o PGFN, de cabeça eu não lembro. Mas aqui tem a modalidade e se é avalista ou não. Então, é desta forma que a gente vai exibir na consulta de SPC Brasil o dado do CADIM numa análise de pessoa jurídica, tá bom? Dúvidas? É consulta online, tá? A gente tem consulta online diretamente com o CADIM.
O PFIN Serasa, né, ele vai apresentar os dados restritivos atrelados à base da Serasa. Então aqui é a base nacional da Serasa. Não tem muita novidade, né? Então a gente apresenta aqui ocorrência mais antiga, mais recente, valor total, data da ocorrência, modalidade, valor, número do contrato, se é avalista ou não, e a origem da dívida. Então aqui é um exemplo de como a gente retorna o PFIN Serasa, que em algumas consultas ele é opcional. E o protesto? Protesto é uma questão polêmica, né? Que eu acho que é bem importante a gente alinhar. Protesto, pessoal. Inclusive no disclaimer da consulta, quando você passa o mouse no tooltip lá, no íconezinho que tem falando do protesto, a gente deixa bem claro. O SPC Brasil exibe dados de protesto de acordo com a lei que determina que a gente só pode exibir dados de protesto para os cartórios que nos envia a data de vencimento. E para os cartórios que estão conveniados ao SPC Brasil e a Serasa, porque essa informação de protesto a gente tem um convênio direto com a Serasa e os cartórios. Então é um convênio duplo porque informação de protesto é cara. Então a gente fez um convênio junto com a Serasa para comprar essas informações nos cartórios. Hoje a gente é o birô com maior representatividade de dado de protesto. Se comparado com outros birôs, a gente está com um percentual de 91% de cobertura. Ou seja, existem 8% dos cartórios que não mandam os dados de protesto ou não estão credenciados a nós. Por quê? Porque querem cobrar muito caro, não compensa e a gente não conseguiu chegar a um valor negociável para colocar a informação e credenciar esse cartório para exibir o dado. Então, nós temos cobertura nacional, mas nós não garantimos 100% dos cartórios nos enviando dado. A BVS, por exemplo, está com preenchimento de quase 54% só de cobertura dos cartórios, por conta do alto custo que se tem. A gente tem um fórum com a Serasa, aí quem cuida desse fórum é a área de governança lá com o Unival, tá bom? Em que nesse fórum a gente conversa e faz discussões sobre negociações com os cartórios. Por quê? Tem cartório que quer cobrar muito caro para compartilhar o dado do protesto. E aí fica inviável, a operação não se fecha. A gente teria que aumentar muito o custo do produto para ofertar essa informação. E como a gente compra em conjunto com a Serasa, o que acontece? Tem que fazer sentido para a operação. Se não fizer, fica lá em negociação. E tem um lobby muito forte, né? Vocês sabem que é difícil de conseguir superar algumas barreiras. Então a decisão que a gente tem tomado é, o cartório que a gente não consegue negociação, a gente, infelizmente, não fecha o contrato com eles. E aí hoje a gente está com preenchimento em torno de 91% dos cartórios a nível nacional. Bom, então aqui a gente vai exibir, né, a ocorrência mais antiga, mais recente, valor total. Agora a gente colocou a data de vencimento do protesto, valor, cartório, cidade UF, natureza e informações adicionais, caso a gente tenha, né? Então aqui é um exemplo do retorno do protesto na nossa consulta. Bom, para a parte de risco de crédito, são tudo que está relacionado à modelagem, à estatística, tá bom? Então aqui nós temos o produto alerta de identidade de PF. O alerta de identidade de PF nada mais é do que um score de fraude. O que nós fazemos aqui? Aqui, ao invés de eu dar uma pontuação de score, por detrás é uma pontuação. Só que eu transformo essa pontuação nisso aqui, ó. Recomenda-se verificar documentos adicionais de identificação ou não foi detectada a necessidade de verificar documentos adicionais de identificação. Por que disso? Nesse score, a gente tem um histórico lá se esse CPF já passou ou não por histórico de fraude. Então, de acordo com a pontuação do CPF consultado, eu consigo trazer a recomendação ou não. Então, se é um cara que tem muita contumaz, né, em histórico de fraude, eu vou dar a informação do recomenda-se. Por quê? Porque eu tenho um histórico de fraude desse CPF. Se não, não vai ser detectado, não vai recomendar buscar outras informações adicionais para análise de crédito daquele consumidor. Então, é um insumo exclusivo para a pessoa física. Por detrás dele, ele dá a nota de score para atribuir a mensagem ou não. E aqui eu dou uma mensagem, né? Ó, para realizar uma transação comercial mais segura, o alerta de identidade é uma ferramenta que pode auxiliar o contratante ao indicar a necessidade ou não de verificação de documentos adicionais de identificação do consumidor, tais como documentos pessoais com foto, comprovante de endereço ou referências pessoais. Então, essa é a oferta aí do alerta de identidade na consulta, tá? É um produto de fraude.
O alerta de óbito é o que retorna, né, se o consumidor está em óbito ou não. Então isso a gente busca hoje em cartórios e na Receita Federal, tá bom? Então a gente vai dar aqui a data do óbito, cartório, cidade e o F. Tem muitas licitações que é solicitado a data correta, dia, mês e ano. Pessoal, não são todos os cartórios que preenchem dia, mês e ano. O máximo que a gente tem é mês e ano, tá? Num volume maior aí de óbitos. Classificação de risco dos débitos ativos, ele é um insumo que olha para aquela pessoa que está inadimplente. Então, esse produto só é cobrado quando o CPF consultado tem alguma restrição ativa. O que nós vamos fazer? A gente vai classificar aquela dívida e vai dar uma nota falando assim, olha, ele está inadimplente, mas você pode vender para ele. Porque, por mais que ele tenha algum risco ativo, é um cara que o risco é baixo mesmo tendo inadimplência, né? Então a gente olha para a quantidade de débitos ativos, valor total dos débitos ativos, quais segmentos ele tem débito, se é prestadora de serviço, utilidade pública, instituição financeira, varejo e outros, e a média de dias em atraso. E aí, de acordo com a classe de risco, né, que vai de A a F, a gente dá aqui a nota. Então assim, ó, se ele tem uma classe de risco A ou B1, você pode estar concedendo crédito porque o risco dele ficar inadimplente, mesmo tendo uma inadimplência, é baixo. A partir do B2 já é arriscado, né? Então a gente dá aqui a classe do risco, qual que é o risco, se é alto ou não, a informação, né? Então, percentual de maus pagadores, o documento possui débitos ativos em 2 ramos financeiros, uma breve explicação do que é o insumo, né? Que indica a classe de severidade do débito ativo para o documento com classificação de risco dos débitos ativos, assim fica mais fácil analisar a possibilidade de concessão de crédito para o inadimplente e apresenta aí todas as classes de riscos possíveis destacadas em qual o documento está atrelado, tá? Isso aqui é bem importante porque hoje a gente está com mais 67 milhões de consumidores inadimplentes, né? E o mercado precisa vender, precisa conceder crédito. Então, é uma solução para quem quer vender, para quem está inadimplente. Sabe crédito para negativado? Essa solução aqui é ideal. É um produto que está como opcional na consulta, ele só é cobrado quando o documento consultado tem inadimplência e a gente consegue também fazer isso aqui como um processamento em lote. Então o cliente manda uma base para nós, a gente classifica o risco e volta para ele ver se quer vender ou não para quem está negativado. Então, para essas empresas que vendem, concedem crédito para quem está negativado, é um ótimo produto para vocês ofertarem, tá bom? A gente vai desmistificar aqui, ó. O classificação de risco dos débitos ativos, ele vai ser calculado independente dele ter restrição ou não. O score, se o cara tem restrição, não vai calcular, vai dar 0, a não ser que você esteja parametrizado o sistema para calcular. Aí por isso que vai dar uma nota, e pode ser que ocorra essa confusão. Mas vou apresentar aqui para vocês que é um produto que, por exemplo, o score da empresa está bom, mas o score do segmento da empresa não está bom. E aí dá essa disparidade. Aí eu vou explicar aqui para vocês por que isso acontece, tá? Já vamos entrar nesse assunto. A gente tem os scores 3 e 12 meses, né? E aí, pessoal, um ponto importante, tá? Score 3 meses, ele é um score que nós construímos lá em 2010, tá bom? E, infelizmente, é um produto que a gente queria tirar do ar, mas muitas entidades ainda vendem e comercializam, e os associados compram. Então, a gente está passando por uma reformulação desse score 3 meses. Por isso que tem muita diferença do score 3 meses para o score 12 meses. Mas lembrando, score 3 meses, eu calculo a probabilidade daquele consumidor ou empresa ficar inadimplente para os próximos 3 meses. Aqui, 12 meses, eu estou olhando os próximos 12 meses. Então, o risco é maior. Por isso que a nota ela pode variar. Mas esse modelo aqui, ó, pessoal, ele está passando por atualização. A gente vai atualizar e colocar um modelo mais assertivo. Então, aqui foi aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Então, aqui é o retorno do score 3 meses. Então, aqui, ó, a cada 100 consultados, 2 ficam inadimplentes. A mesma coisa aqui no 12 meses. A cada 100 consultados, só que aqui a taxa de inadimplência já aumentou. 11 ficam inadimplentes, tá bom? Bom, além disso, a gente tem o score. Opa, que tá indo aqui. Score PJ+, que é uma ferramenta estatística baseada em informações cadastrais e comportamentais da empresa e dos seus sócios. Então, esse aqui é um score exclusivo para análise de pessoa jurídica, onde eu vou analisar o risco da empresa e dos seus sócios ficarem inadimplentes, tá bom?
Então, a composição do modelo ele leva em conta os dados cadastrais, os comportamentos do negócio e os perfis de crédito. Então, se tem inadimplência ativa tanto da empresa quanto de seus sócios. Então, aqui são situações onde o score PJ não é calculado. Então, são segmentos de mercado em que nós não calculamos o score por ser um segmento que nós não temos informações suficientes para cálculo do score. Então, financeiras, corporate, federações, enfim, aqui tem toda a tabelinha especificada. E aí aqui eu vou dar a nota, né? Então, de 1 a 1000 pontos, esse score não zera a nota, né? Qual que é a probabilidade da empresa ficar inadimplente? Aqui tem um risco de crédito altíssimo, né? E a cada 100 empresas consultadas, a cada 10 empresas consultadas, 9 ficam inadimplentes. Então, é uma empresa com risco muito alto, porque até a gente fez um estudo lá, a cada 10 empresas PMEs, a cada 10, se o sócio fica inadimplente, 6 dessas empresas têm chance de ficar inadimplente também. Por quê? É aquela coisa do sócio e da empresa dividirem o mesmo faturamento, né? Isso mesmo. Então, a gente fez um estudo e isso demonstra bem. E aí, por isso que a gente contemplou dentro do Score PJ+, os dados dos sócios para poder fazer uma inferência mais assertiva, tá? Aí a gente entra no risco de crédito do setor. Então, assim, ó, enquanto no score ele está com a nota ruim, por exemplo, o setor está com uma nota boa. O que é o risco de crédito do setor? No Score PJ+, ou nos demais scores que eu mostrei para vocês, eu estou olhando a empresa individualmente. Então, olhando aquele CNPJ dentro de um grupo de empresas no mesmo perfil. Aqui, eu estou olhando o segmento daquele CNPJ. Então, por exemplo, é um segmento de indústria. A indústria, o segmento está com score bom, está com score alto. Mas a empresa, quando eu consulto ela individualmente, ela está com uma nota ruim. Ou vice-versa, a empresa está com uma nota boa, mas o segmento está com uma nota ruim. Isso varia muito de acordo com a inadimplência do mercado do segmento. E o risco de crédito do setor PJ, ele olha para a probabilidade de inadimplência de um setor nos próximos 6 meses. Então aqui, ele vai calcular qual que é o risco de crédito, a pontuação do setor e a probabilidade média de inadimplência. Então pode ser que o setor tenha uma pontuação de 473, mas aquele associado em específico dentro do setor, ele é um cara que tem uma nota boa. Mas é um ponto importante, ele tem uma nota boa, mas o setor não. Então se o setor está ruim e ele ainda tá bem, pode ser que ele vai ficar ruim também. Então por isso que olhar para essas duas informações. O risco de crédito, quando a gente olha o setor, é 6 meses. Os demais é sempre horizonte de 12 meses, tá? E nós lançamos recentemente o Score PJ MEI. Então, com a pandemia, o boom de MEIs no mercado, né? Começou a surgir várias empresas MEIs no mercado, né? E o SPC Brasil o que fez? Veio essas demandas das entidades que os associados queriam um score específico para analisar MEI, né? Para olhar para aquele segmento. Então nós construímos o Score PJ MEI. Ele foi lançado neste ano, foi no começo do ano, acho que em março que nós lançamos. E ele olha aí com o crescimento, né, de empreendedores individuais no Brasil, só no ano passado foram uma média de 7,2 mil empresas por dia, totalizando mais de 2,5 milhões de MEIs criadas o ano passado, né? Então, com base nessas informações, a gente criou um Score PJ MEI. Como que funciona, tá? Ele é um score que vai ser calculado apenas se a empresa consultada for MEI, então se ela for enquadrada como MEI. Ele olha tanto o porte da empresa quanto demais informações para poder fechar a nota. E esse produto ele traz mais segurança para quem quer vender para esses microempreendedores. Então, o insumo ele é cobrado apenas quando o CNPJ consultado estiver classificado como MEI na Receita Federal. Então, fez a consulta, não é um score MEI, por mais que ele tenha clicado, não vai ser cobrado. Só vai ser cobrado se ele se enquadrar como MEI na Receita. Esse novo insumo ele tá disponível no bloco de sócios e administradores, né, na parte de risco de crédito, como Score PJ MEI, a gente colocou uma tagzinha de novo. E ele utiliza como informações para cálculo o histórico de inadimplência no SPC Brasil, histórico de inadimplência na Serasa e todo o comportamento dos sócios dessa empresa MEI. Por quê? O MEI é uma pessoa física, só está enquadrada com o CNPJ, né?
E aí o que a gente considera? As informações negativas, restrições nacionais e consultas ao CNPJ e CPF associados ao MEI, informações do cadastro positivo do responsável pelo MEI, que é o sócio, inclusão de informações cadastrais no CNPJ obtidos na Receita Federal, a marcação de inadimplência considerando dados positivos e negativos do CNPJ e CPF, que é a performance híbrida, né, que a gente olha tanto positivo quanto negativo, e o score PJ-MEI está alinhado ao retorno do score PJ+, para ter uma sinergia entre o retorno dos modelos. Então aqui é, ó, SPC Score PJ-MEI. É um outro exemplo que pode acontecer. Daqui a nota do cara ser boa, mas quando eu olho para um outro score, a nota ser ruim. Porque ali eu estou olhando um grupo, aqui eu estou olhando exclusivo o MEI, tá bom? Isso pode acontecer, tá? Então aqui a gente vai dar a nota do score, as classes de risco, isso nada muda, apenas o conceito. Vão ter situações onde o score não é calculado, né, que é quando o cliente tem inadimplência, ou quando é um CNPJ diferente de MEI, ou um CNPJ restrito, onde nós não podemos calcular o score por alguma questão judicial. Então nós temos 3 tipos de saída do score que não é calculado quando tem inadimplência. Ah, Michel, mas eu quero calcular quando tem inadimplência. E lembram daquele parâmetro que eu falei no cadastro do associado? Aí é só adequar que a gente vai calcular, tá bom? A gente está estudando lá no SPC Brasil de colocar no sistema para quando o cliente fizer uma consulta de CPF, se for um CPF que tem MEI, a gente falar do score PJ-MEI também para a consulta daquele CPF. Por quê? A gente já atrela o CNPJ que tem. Então a gente está fazendo esses estudos lá para conseguir colocar essa informação, tá bom? A classificação de risco, ó pessoal, isso aqui é bem bacana de vocês terem essa colinha e mandar para o associado, mais para ele interpretar o score, tá? Então assim, ó, quando é um risco baixíssimo, as faixas de score vai ser de 859 a 1000 pontos. É assim que funciona a tabela. Então, de 859 a 1000 pontos, eu dou score baixo. E a taxa de inadimplência é, a cada 100 pessoas com esse score, nessas faixas de score, em torno de 4 ficam inadimplentes, tá bom? Muito baixo são notas de score que vai de 737 a 858, risco baixo de inadimplência. A cada 100 pessoas, em torno de 8 ou 9 ficam inadimplentes. Pessoas ou empresas, tá? Baixo é notas que variam de 603 a 736, a cada 100, 16 ficam inadimplentes. Médio de 441 a 602, a cada 100, 30 ficam inadimplentes. Alto de 353 a 440, a cada 100, 59 ficam inadimplentes. Muito alto, nota de 192 a 352, a cada 100, 87 ficam inadimplentes. E altíssimo é de 1 a 191, a cada 100, 97 ficam inadimplentes. Isso aqui é bacana para vocês colocarem no material que vocês mandam ao cliente, de vocês compartilharem, porque aqueles clientes que criam política de crédito, ele se baseia nessas faixas de corte aqui para falar, ó, até aqui vende sem entrada, até aqui vende, mas com entrada e parcela só até 6 vezes, até aqui não vende. Então, são formas de vocês também ajudarem o cliente a criar uma política de crédito. Mesmo que seja uma política de crédito na folha de pão, né? O cara às vezes não tem sistema de automação, mas ele consegue, por exemplo, de 859 a 1000 pontos, não precisa de entrada, parcela em 12 vezes. Aqui já quero uma entradinha. Então são formas de vocês também ajudar o associado a criar uma política lá de vendas, tá bom? Então isso aqui é colinha boa para se ter junto aos seus clientes. A gente vai mandar o material para a Josi e depois a Josi roda aí com todos vocês, tá bom? Benefícios, né? Mais segurança nas tomadas de decisão, avaliar os riscos de inadimplência e melhorar a relação com os clientes. Então os modelos de score vêm para isso, é o que está na boca do povo aí, tá bom? Pessoal, para a gente finalizar para ir para o almoço, a gente tem aí os comportamentos, os insumos de comportamentos cadastrais, né? Então, antes de eu passar aqui, alguma dúvida sobre score? Tranquilo? Consegui te ajudar? Ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Tá bom. Comportamentos cadastrais, então lá no bloco de comportamentos cadastrais, a gente tem um comprometimento de renda PF, né? Que aqui a gente olha, né? O quanto que aquela pessoa tem adquirido operações financeiras no mercado e daquilo que ele tem de renda estimada, quanto que já está comprometida. Então aqui, ó, a gente vai olhar a renda da Mari, por exemplo, está comprometida de 71% a 80%. Então se ela tem um salário que ela declara de 5 mil reais, desses 5 mil, 80% está comprometido. Então não dá para você conceder crédito
mais que os outros 20%, 30% que ela ainda tenha. Então é uma análise que se faz olhando para o comprometimento de renda daquela pessoa, tá? Perfil comportamental, ele apresenta o perfil comportamental de consumidores, pessoas físicas, com visão detalhada de comportamento, atitude e decisões de compra. Isso aqui é um trabalho muito bacana que a gente montou lá no SPC Brasil, olhando para todos os perfis que o consumidor compartilha conosco, e até mesmo do que vem das bases, né? Então a gente classificou os consumidores em 43 segmentos. Elite metropolitana, vivendo em mansões, família brasileira mediana das pequenas cidades, tradicionais com pouca renda, periferia carente, vida precária, vivendo no aperto, sem infraestrutura no campo. Então, percebam que a gente classificou em 43 visões. Isso aqui é bem legal, que dá para fazer também enriquecimento em lote. Às vezes, aí aqui é um trabalho bem legal que dá para fazer, vocês têm uma rede de associados que vivem abrindo lojas. E ele quer mapear a região para ver se aquela região tem o perfil de público que ele precisa para abrir uma loja. O que ele faz? Ele pede para a gente fazer uma análise da região para ver qual que é o perfil da região dentro dos segmentos populacionais. Por quê? Se é uma região que tem bastante elite metropolitana, meu produto é premium. Então é uma região boa para eu abrir uma loja, né? Porque tem público para comprar o meu produto. Mas se for uma região de realidade humilde, não tem como eu colocar um produto de alto preço lá. Uma loja de produto de alto preço. Lá eu tenho que colocar aquelas lojas R$1,99, por exemplo. Não sei se tem aqui na cidade, né? Entendem o que dá para fazer? Então esse produto, além de ser uma consulta pontual, ele dá para a gente fazer estudos de georreferenciamento na região para a gente poder ajudar o associado na abertura de novas empresas, por exemplo. McDonald's faz muito disso. Ele faz, não sei se vocês já viram isso. Onde tem McDonald's tem o quê? Burger King. Que aí o Burger King nem precisa fazer estudo. Ele espera o McDonald's abrir para abrir a loja dele. Porque sabe que já foi feita toda uma análise do perímetro para ver se tem público para comer McDonald's. Então, é um trabalho que a gente consegue fazer lá no SPC, tá bom? Além da consulta pontual, se vocês precisarem de algum estudo, de algum associado que queira estudos mais detalhados, a gente consegue fazer olhando para esses segmentos aqui, ó, que a gente classificou lá no SPC Brasil, tá? Legados estabelecidos, famílias promissoras, famílias jovens em ascensão. Então, são classificações bem bacanas que ajudam essas empresas. Aqui, além dos segmentos, a gente classificou em macro segmentos, tá bom? Então, ricos e bem-sucedidos, são 13, tá? Ricos e bem-sucedidos, futuro promissor, interior urbano desenvolvido, vivendo com conforto, vida sossegada, prosperidade no campo, vida dura nas grandes metrópoles, trabalhadores do interior urbano, trabalhadores rurais, comunidades carentes do interior urbano, comunidades carentes em metropolitanas, sobrevivendo com dificuldades e outras comunidades. Então a gente tem essas 13 macro segmentos. E como que funciona? Quando eu faço a consulta do consumidor, aqui é só para pessoa física, né? Aí eu faço a análise do perfil comportamental daquela pessoa. Então, deu o macro segmento, vida dura nas grandes metrópoles, e o segmento, descrentes com o futuro. Qual que é a informação? Formado em sua maioria por famílias de raça branca, apresentam maior insatisfação com a política brasileira dentro do seu macro segmento. Preocupa-se com o futuro e não se mostra muito satisfeito com o seu estilo de vida. E aí, a gente quebra por cards. Em cobrança, ele é descrente com o futuro. Então, para ele, as principais afinidades. É importante que minha família pense que eu estou bem. 98% é a afinidade dele. Prefiro fazer compras a prazo. 89%. Então, é um cara que vai comprar a prazo. Eu tenho tendência a gastar dinheiro sem pensar. 102%. É um cara que compra compulsório. E eu gosto de correr riscos. 95%. Aí aqui, ó, para marketing, quais são as principais afinidades? Mala direta, recebeu mala direta nos últimos 12 meses, 78%. As celebridades influenciam na decisão de compra dele. Então ele é um cara altamente influenciado por celebridades. Gosta de marcas mais tradicionais. Ele usa a internet, ele vê a divulgação na internet. E mobile marketing, ele recebe promoções pelo celular, 95%. Então, essas são as afinidades para você falar com esse cara.
Card de vendas, né? Vale a pena pagar um pouco mais caro por uma boa bebida, então ele valoriza isso. Quando encontro uma marca que eu gosto, ele é fiel, 96%. Eu geralmente planejo bem a compra dos produtos caros e gosta de marcas mais tradicionais. E no finanças, ele tem poupança, não tem fundo de investimento, ele se informa bem antes de fazer uma aplicação e gasta muito com cartão de crédito. Então são afinidades que a gente consegue gerar e essas afinidades a gente consegue tanto individualmente quanto num grupo de pessoas para trazer a região, o perímetro, para entender como que é aquela região para se abrir um negócio. Por exemplo, lá no SPC, tinha uma menina no RH que o sonho dela era abrir um negócio. E aí ela contratou esse produto aqui para ela fazer uma região porque ela queria abrir uma creche para pets. Que era o sonho dela trabalhar com pets. Aí ela foi lá, contratou o produto, mapeou as regiões de São Paulo e identificou qual que era a região de São Paulo que ainda não tinha uma creche ou tinha público para aquele produto que ela queria oferecer. E ela abriu a creche e está lá até hoje, feliz da vida e vendendo super bem. Ela conseguiu um público bem legal porque fez o estudo, mapeou a região e abriu o negócio dela. Bem legal o case da Priscila lá, bem bacana. Bom, renda presumida, né? A renda presumida do SPC é os insumos que a gente calcula uma predição de renda, né? Qual que é a probabilidade daquela pessoa ter uma renda. Lembrando, nós nunca vamos dar a renda exata. É sempre um cálculo, por isso se chama renda presumida. Não posso dar uma renda assertiva. Tem questões aí regulamentares e jurídicas que a gente tem que calcular e não trazer a verdade absoluta. Então, aqui é um modelo, né, que a gente leva em conta a idade, o grau de instrução, o endereço, a profissão e os dados do cadastro positivo. Então, a gente apresenta a renda, né, a sugestão de renda e as faixas de renda que a pessoa possa se enquadrar. Até 499, até 988, até 1996 e assim sucessivamente a gente tem o card de renda presumida do SPC Brasil. Limite de crédito sugerido também é uma combinação da renda com o score para a gente poder sugerir um limite para aquela pessoa, tá bom? Um limite de crédito para aquela pessoa, a gente até colocou na consulta, então, tô vendendo, não sei quanto vender, calculo o limite de crédito, a gente estima isso. Então aqui a gente vai trazer um limite e a metodologia, né, que ele olha, são cálculos estatísticos que considera a renda presumida para apresentar um limite de crédito. E o limite de crédito PJ também é um insumo aí para análise de pessoa jurídica, onde a gente, com base no faturamento presumido, a gente calcula um limite de crédito que ele possa ter nos próximos 12 meses, tá bom? Então aqui ele combina gasto estimado, faturamento e para então calcular um limite para utilização nos próximos 12 meses. Então aqui a gente atribui o limite e a metodologia que é calculada, tá? Então sempre vai ser olhando os próximos 12 meses, nunca apenas o mês, tá bom? Então para os próximos 12 meses a gente sugere um limite de até 150 mil. Por quê? Quem dá limite para a empresa sempre é um contrato para 12 ou 24 meses. Então por isso que a gente coloca sempre a visão 12 meses. A gente recomenda 150 mil para algo que ele possa pagar em até 12 meses. E o faturamento presumido, né, que são aquelas empresas que não publicam balanço e o SPC Brasil faz uma estimativa de faturamento para aquelas empresas. Isso é muito bom para MEI, ME, EPP ou Simples Nacional, que hoje não tem a obrigatoriedade de declarar, né, o seu faturamento, e o SPC Brasil faz um cálculo aí, né, que quanto mais alto, um cálculo que por detrás é um score, que vai de 1 a 100 pontos, e quanto mais alto, melhor o faturamento, quanto mais baixo, menor o faturamento. E aí a gente tem essa tabelinha por detrás do produto, ó. Então se o cara tem uma nota de 1 a 20, o faturamento estimado dele em reais vai ser 25 mil. E assim sucessivamente. Então, por detrás do motor que dá uma inferência de valor, tem uma nota de score, tá bom? Então é assim que funciona hoje o nosso cálculo do faturamento presumido. E aí a gente vai exibir aqui um valor baseado na pontuação da pessoa. Aqui deu 56.700. Então é uma empresa que teve um score por detrás de 781 a 800. Um score que calcula o faturamento, que é totalmente diferente do score que calcula probabilidade de inadimplência, tá bom? E o gasto estimado PJ, né, que faz a mensuração do fluxo de caixa, dimensiona o quanto que essa empresa já gastou
para que a gente possa saber o tamanho real dessa empresa no mercado. Então aqui a gente exibe o gasto estimado, que está aqui em 2 milhões, é o gasto que essa empresa possui anualmente, e o valor é informado baseado no gasto anual do CNPJ consultado. Então a gente não recebe as informações do cadastro positivo, não recebe as informações de pagamentos dele, a gente consegue calcular um gasto estimado aí dessa empresa. Temos também índice de relacionamento com o mercado PF, que é, esse CPF está sendo muito consultado no mercado, ele está buscando muito crédito, o que a gente vai fazer? Está com alto, médio, baixo ou sem relacionamento com o mercado? Se é uma empresa sem relacionamento com o mercado, é um CPF que não está buscando crédito ou não está sendo consultado. Isso aqui pode ser um perigo, tá? Porque pode ser fraude. É um cara que está com baixo, ok, médio, é um cara que está buscando crédito, alto relacionamento é aquele cara que está buscando em tudo que é lugar. Também é risco, precisa olhar com a lupa. E a gente lançou recentemente a mesma visão, só que para PJ. E na visão do PJ, a gente quebra por segmento. Então, a gente dá um índice de relacionamento com o mercado geral. Então, se ele está com tendência de crescimento ou não. E a visão por segmento, atacado, médio grau de relacionamento com baixa tendência. Financeiras, baixo grau de relacionamento com tendência estável. Por quê? Aqui você tem uma visão com quem que essa empresa está se relacionando no mercado. Para ver se não está desviando do KNAI ou segmento dela. Então traz uma visão bem apurada nesse sentido, tá? Aqui a gente traz as visões, né? Além de avaliar qual o índice de relacionamento do CNPJ consultado, a gente também quebra por segmentos, que foi o que eu comentei aqui com vocês. E o perfil financeiro, eu vou dar uma pausa aí que eu tô vendo que vocês estão já cansadinhos. A gente volta e explica aqui o perfil financeiro, que tem algumas informações bem importantes aqui, tá bom?